Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui para inicializar a nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras neste domingo. Estamos muito felizes por fazer essa abertura, estamos muito felizes que você esteja aí nos vendo, nos ouvindo e participando com alegria da nossa escola, né? Que é um lugar de aprendizado, é um lugar de oração, é um lugar de reflexão, é um lugar de aprender conhecimento a respeito da palavra de Deus, a respeito das nossas tradições e a respeito daquilo que Deus quer falar para a gente, para que nós possamos aprender. E aprendendo, obviamente, nós iremos transmitir as palavras de Jesus, nós iremos transmitir as palavras do Evangelho muito mais facilmente. Então é fundamental aprender. A gente está aprendendo constantemente na nossa vida e nós também estamos aprendendo constantemente sobre a palavra de Deus. É muito bonito quando a gente se dispõe a aprender, principalmente a palavra de Deus. Fico muito feliz por você ter disponível um tempo no seu domingo para acompanhar a nossa escola dominical. Que Deus te recompense por essa dedicação. Que Deus reconheça, né, que você está lutando para ter um conhecimento de Deus. Isso é muito importante. Você poderia estar em qualquer lugar nesse momento, né? Apesar da pandemia, você poderia ir com todos os cuidados a um parque, você poderia estar em algum lugar com a sua família, etc. E você decidiu dedicar um pequeno tempo a estar aqui nos ouvindo, a estar conosco. Então, meus parabéns, tá? E um bom domingo, que você tenha um domingo muito iluminado. Hoje eu quero abrir essa escola dominical falando especificamente da questão sobre a luta que o cristão tem que ter. O cristão tem que ter uma grande luta, uma luta muito forte, né? E Deus, em alguns versículos, realça muito isso. Isso é muito importante, isso é fundamental, né? E é muito importante que a nossa luta ela não é sozinha. A nossa luta é com Deus, também com os nossos irmãos cristãos, seja na igreja, seja no dia a dia. É por isso que em Deuteronômio 3:22 diz assim: Não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é que lutará por vocês. Então essa é uma coisa muito importante, né? Nós comumente se sentimos tristes, nós se sentimos às vezes desprezados. Muitas vezes a gente se depara com muitas pessoas que são más no trabalho, na vida do dia a dia, e não diria até na própria igreja, né? Existem pessoas más, né? Pessoas que querem fazer coisas ruins, né? E a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, tem que manter a sabedoria, tem que manter o conhecimento. E é muito importante manter a inteligência nesse momento. É por isso que a gente veio muito falar sobre a inteligência emocional, né? Para que a pessoa não perca a paciência, para que a pessoa não perca a sua paz interior. E dessa forma, né, ela possa estar lutando constantemente nessa vida para estar junto com Cristo. E por isso que a gente fica feliz de saber que a luta não é nossa. E ele deixa isso bem claro nesse versículo, né? O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Isso é muito importante. Isso nos traz uma alegria e nos traz uma confiança de que nós não estamos lutando sozinhos por todas as coisas na nossa vida, tá? Já em 2 Coríntios 10, 3-4, tem um versículo assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Muito fundamental esse versículo, pense bastante sobre isso, porque as armas que lutamos e os padrões que lutamos não são humanos. Isso significa que muitas vezes não devemos, né, retribuir uma coisa mal que a pessoa faça. A gente não deve fazer um mal maior ainda para a pessoa, não é nada disso. Isso são ações e atitudes humanas, né?
E Deus está deixando bem claro, né, que as nossas armas, as nossas forças e as nossas fortalezas não são humanas. É muito difícil entender isso, né? Porque sempre nós vamos querer defender com as nossas armas humanas, né? Nós priorizamos as nossas armas humanas. E quais são as armas de Deus? As armas de Deus é bem claro, é a oração, é estar com Ele, é esperar em Cristo, é a fé, é a coragem, né? E é também a liberdade. Quando você tem o conhecimento, você adquire essa liberdade. Então, repito, para que você fique muito consciente disso. As armas não são humanas. Isso é muito importante. Porque senão a gente vai adotar o mesmo padrão de pessoas que não são cristãos, né? De pessoas que não têm a mesma fé que nós, né? E isso, obviamente, não pode, né? Isso não pode, a gente não pode retribuir com a mesma moeda as pessoas. De novo, insisto, né? Todo mundo diz isso. Não significa que você não tenha que buscar a justiça, não significa que você não tenha que falar a verdade, não significa que você não tenha que enfrentar, que não tenha que lutar ou batalhar, mas não com armas humanas. Por isso, eu gosto muito assim de um salmo que é o 144, 1 a 2, muito conhecido, né? Ele diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção. É o meu libertador, é o meu escudo com quem eu me refúgio. Ele subjuga a mim os povos. Isso é muito importante, né? Quando ele diz que o Senhor é minha rocha, que ele treina minhas mãos para a guerra, os meus dedos pela minha batalha, e ele é meu aliado fiel, é a minha fortaleza, a minha torre de proteção. Oh, irmãos, nós que somos cristãos, quantas vezes em nossa vida nós não sentimos a mão de Deus nos protegendo? Aquela pessoa ruim foi colocada na nossa frente, aquele terrível trabalho, aquela terrível situação, aquele estresse, aquela doença, tudo foi colocado na nossa frente, mas nós sentimos que podemos caminhar, passar por tudo isso junto à mão de Deus, né? Então essa é a certeza do cristão. Somos invejados porque temos essa certeza, né? Porque muitas pessoas não têm essa certeza. Muitas pessoas se sucumbem quando tem uma doença ou quando tem uma situação mais difícil. E a gente também, né? Com certeza, é humano isso. Porém, a gente tem aquela força, a gente sabe que Deus está com a gente e isso nos traz muita alegria, né? Isso é muito importante. Jesus é, como o salmista diz, o nosso libertador. O nosso libertador. E isso é fundamental. Em Crônicas, né? Não, desculpa, em Eclesiastes 3:8, inicialmente, ele fala, né, muito importante, uma sabedoria muito grande. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, né? Então, assim, eu diria aqui que é tempo de amar, tempo de criticar, tempo de lutar e tempo de viver em paz, né? A sabedoria cristã que você vai adquirindo ao longo da sua vida, sabe que cada momento vai ter o seu tempo e que esse tempo tem que ser sempre um tempo em viver em paz com Cristo, viver em paz com Deus, né? Então isso é muito fundamental, né? A gente saber que temos um tempo em onde a gente vai ter que lutar, mas esse tempo da luta vai ser um tempo onde vai chegar o tempo da paz. E isso é fundamental. Irmão, então nós estamos aqui pedindo orações, pedindo a Deus que interceda, não só pela nossa igreja IPJO, não só pelo nosso culto, pelas pessoas, pelos membros, pelas pessoas que estão podendo vir, pelas aquelas pessoas que estão ainda em casa. E nós pedimos a Deus que Ele proteja todas essas pessoas, né? Proteja os seus filhos que estão lutando. E muitas vezes mostre aos seus filhos o caminho correto, o caminho adequado. Então eu peço bastante que você ore
pela sua igreja e ore pelos seus membros. E nesse domingo nós também oramos pelo nosso pastor, pelo culto que vai ter, pelo coral que vai cantar, pelas lindas canções do acorde do grupo de louvor que sempre abrilhantam o nosso culto e, acima de tudo, pelos nossos professores, para que eles sejam iluminados a Deus para transmitir o nosso conhecimento. Tá? Ficamos bastante felizes de você estar aqui. Siga a nossa aula e a gente retorna ao final para fazer o encerramento da nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo. Bom dia e muito agradecido por você estar aqui. Até mais. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa Escola Dominical lendo no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Profeta Isaías, capítulo 6, os versículos 1 a 8. Meus irmãos, nós precisamos considerar a importância do culto. A importância do culto cristão. Deus criou o homem para o louvor da glória do seu nome. E a igreja existe não por outra finalidade, senão cultuar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome do Senhor nosso Deus. Este é o objetivo primeiro, a razão de ser da igreja. Né? A igreja existe para prestar culto em louvor, honra e glória do Senhor. O culto, meus irmãos, é um serviço religioso, algo que se presta e que é devido ao Senhor. O poeta sacro, diz com muita sabedoria, num hino, uma frase de uma riqueza teológica enorme: só Deus merece culto perene. O centro do culto está em Deus. Deus é o centro do culto. Tudo converge para Deus. É para Ele que a igreja se reúne. O lugar é reservado e preparado para prestar o culto a Deus. De maneira que o culto, ele não tem que ser agradável a nós, ele tem que ser agradável a Deus. E quando ele é agradável a Deus, ele sobe a Deus como um aroma suave, assim como a Bíblia nos diz. E a alegria, a satisfação que nós sentimos é consequência de Deus ter recebido o nosso culto. Quando Deus recebe o nosso culto, se agrada do nosso culto, o nosso culto alcança a virtude diante de Deus, Ele derrama a sua glória sobre nós. Nós vamos, em alguns episódios na Bíblia, vamos ver lá, quando da consagração do templo construído por Salomão. A Bíblia diz que Salomão entrou no templo e orou ao Senhor com sinceridade no coração. Colocou na sua oração várias possibilidades. E ali Salomão vai
ao final da sua oração, diz o texto da palavra do Senhor, que a glória do Senhor encheu o templo e os sacerdotes não puderam entrar, porque a glória do Senhor encheu o templo. E Deus responde para Salomão, então, o que nós lemos lá no segundo livro das Crônicas. Quando eu cerrar o céu para que não chova, der ordem aos gafanhotos que consumam as lavouras, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os teus pecados, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este lugar para a casa de oração. O primeiro questão relacionada ao culto é o ambiente de culto. O templo é um lugar consagrado, reservado para a prestação do culto a Deus. Templo é diferente de igreja. Igreja é o povo de Deus que se reúne no templo. O templo é um lugar reservado, separado, para que o culto a Deus seja prestado. É o lugar onde se reúne a igreja do Senhor. E é um lugar consagrado, separado para esta finalidade, onde o povo de Deus se reúne para prestar a Deus o culto, do qual apenas Deus é digno e merecedor. É preciso entender, meus irmãos, culto não é show. Culto e liturgia não são teatro, não são encenações. São manifestações da nossa devoção e da nossa fé. Agora, nós vemos no livro do profeta Isaías alguns pontos, por assim dizer, uma excelente definição nesse capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, dos momentos do culto. Isaías começa falando: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui nós temos, nesses versículos 1 a 4, nós temos o primeiro momento do culto, que é a adoração. Nós chegamos na igreja e os primeiros atos são o quê? De adoração, de reconhecimento da presença de Deus que está entre nós. Nós chegamos e reconhecemos, então nós o adoramos. É um erro, meus irmãos, chamar esse momento de invocação. Nós invocamos o que não está presente. Em primeiro lugar, o nosso Deus é onipresente. Em segundo lugar, quando nós chegamos no templo, Deus já está presente. Nós chegamos e reconhecemos que Deus está presente e o adoramos. É o que nós vemos aqui. A partir do versículo 3, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. É o reconhecimento da presença de Deus. A este reconhecimento nós chamamos de adoração. Os primeiros louvores que se cantam, a primeira oração que se faz, são todos atos de adoração, porque nós reconhecemos que Deus está presente no templo. O texto segue a partir do versículo 5 e vai nos dizer: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor
dos exércitos. Segundo ato, confissão. Confissão de pecados. Reconhecimento da nossa condição pecadora. Nós nos reconhecemos pecadores diante de Deus. Rogamos a Ele que nos perdoe os pecados, que perdoe as nossas faltas. Olhamos para nós e a nossa vida contrasta com a glória de Deus, com a autoridade, com o poder e com tudo aquilo que Deus revela. E aí então nós, silenciosamente, oramos ao Senhor, clamando a Ele que tenha misericórdia da nossa vida. E Deus, por consequência, nos dá o seu perdão, que é o que nós vemos aqui no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós oramos, confessamos, reconhecemos os pecadores e Deus nos perdoou. Em seguida, o que vem? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Aí é o momento de ouvir a palavra de Deus. Porque nós reconhecemos, chegamos, adoramos a Deus, reconhecemos a presença dEle entre nós, nos reconhecemos pecadores diante dEle, oramos arrependidos e Ele nos perdoou. E tendo nos perdoado, nós agora ouvimos a palavra de Deus. Ao final de ouvir a palavra de Deus, vem o último ato do culto, que é o envio. O que Deus diz no versículo 8 ainda? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O envio para quê? Para que nós saiamos ao mundo e continuemos no mundo sendo igreja. Meus irmãos, a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé, a nossa relação com Deus, ela não se encerra com o amém tríplice no culto, no final do culto dominical. A nossa vida de relação com Deus, ela não pode se resumir à hora de culto que nós prestamos no domingo. A nossa relação com Deus, ela não pode se resumir a um ato em um dia da semana. Deus é onipresente, está conosco sempre, em todos os momentos da nossa vida. E a nossa comunhão com Deus, ela precisa se manter ao longo de todos esses momentos. O domingo, sim, é um dia especial, é um dia reservado para prestarmos a Deus o culto do qual apenas Ele, Deus, é digno e merecedor. Mas não é o único dia em que nós devemos estar com Deus ou devemos achar que estamos com Deus. Nós precisamos entender que nós caminhamos sempre com Deus, todos os dias com o Senhor. Em todo tempo nós estamos com o Senhor, caminhando com Ele, em todo momento. De maneira que nós precisamos nos atentar, apenas reservar esse momento e lembrar que a semana tem 7 dias. O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas do dia, nós reservamos uma para prestarmos o culto a Deus. Então, esse tempo com Deus precisa ser um tempo de qualidade. É preciso desligar o celular, é preciso desligar a mente das coisas externas, daquilo que ficou lá fora, deixar os problemas do dia seguinte para que sejam resolvidos lá quando for oportuno, e nos concentrarmos única e exclusivamente no culto do qual Deus é digno e merecedor. O nosso tempo com Deus precisa ser um tempo de qualidade. É preciso chegar na igreja reconhecendo que nós somos pecadores miseráveis, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Nós não temos merecimento nenhum.
Então nós vimos a igreja para dizer a Deus muito obrigado pela semana que passou e pelo que o Senhor nos guardou. Vimos a igreja para dizer ao Senhor muito obrigado por tudo de bom que o Senhor fez por nós. Para dizer ao Senhor que assim como o Senhor me guardou na semana que está terminando, guarda-me também, Senhor, na semana que está começando. Assim como tu me amparou, Senhor, tu foste meu sustento nesses dias que terminaram, que se passaram, sede meu sustento também nos dias mais que virão. É preciso dizer essas coisas a Deus no culto. Entrar, adorar, reconhecer-se pecador carente da misericórdia e da graça de Deus, rogar o perdão, sentir e receber o perdão de Deus, ouvir a palavra de Deus e sermos por Deus enviados ao mundo para que demos testemunho na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações familiares, em todo o tempo nós saiamos a dar testemunho das maravilhas que Deus operou e tem operado no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia e Ele possa estar dando paz ao coração de todos nós. Que tenhamos um domingo abençoado. Daqui a pouquinho nos encontramos no culto. E é hora de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Olá, depois da nossa aula, das nossas pílulas de conhecimento, né? A gente retorna aqui para fazer um pequeno encerramento, para a gente encerrar a Escola Bíblica Dominical, né? É um momento curto, é um momento muito gostoso estar com vocês, né? E é um momento muito bom estar falando da Palavra de Deus, estar aprendendo, né? Com nossos pastores, isso é muito fundamental. Nós sempre agradecemos ao Reverendo Carlos Alberto e ao nosso pastor Marcelo, que estão sempre preparando os temas da nossa escola dominical, enquanto nossos professores estão ainda em casa, né? A Isis, a Maria Garcia e o Ney Almada, e esperamos aí em breve, quem sabe em janeiro, a gente consiga retornar também à escola dominical. Domingo passado nós retornamos o nosso culto presencial e ainda foi muito bom reencontrar todos os irmãos. Muitos não vieram porque, obviamente, estão se protegendo, mas aqueles que puderam vieram e foi um momento muito feliz, foi um momento muito grande de reencontrar as pessoas. A gente não podia abraçar, não podia fazer aglomeração, mas o pessoal da Junta Diaconal cuidou de todos os detalhes, principalmente dos detalhes relativos ao protocolo de segurança de saúde que deve acontecer nesses momentos. Então foi tudo tranquilo, foi tudo calmo, tivemos a nossa ceia e esperamos assim que nesse domingo também aconteça dessa forma e aos poucos a gente vai voltando e é bom pelo menos de longe falar um tchau para as pessoas, isso é fundamental. São pessoas tão queridas, né, nesse momento de pandemia, de doença, que a gente vê a importância dos irmãos da igreja, que são irmãos que a gente pode contar, que são irmãos que estão sempre orando pela gente, que são irmãos diferenciados porque no sentido de trazer a paz e trazer a sabedoria, né? E isso é muito importante, isso é muito fundamental. Eu falei sobre a luta que o cristão se depara no início, na abertura da escola dominical, e eu queria finalizar lendo 2 Timóteo 2, 1, 4, um versículo que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele a que se alistou. Então isso é muito importante, né? Fundamental quando ele diz assim, né?
Confie-se a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, né? Então a gente deve falar a palavra de Deus para outros homens que são fiéis, para que eles também falem a outra. Suporte comigo os sofrimentos, né? Aqui na tradução ele diz bem claro, os meus sofrimentos, né? E eu digo bem claro, os seus sofrimentos também, tá? Como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele está aqui para agradar a Deus, a quem se alistou. Então é com esse versículo a gente encerra a escola dominical de hoje. Eu estou orando muito por todos os irmãos que assistem, por todos os irmãos que de certa forma estão nos vendo, e eu fico muito feliz que você esteja aqui. Você é fundamental para nós e espero que em breve você esteja conosco presencialmente também, para que a gente possa voltar à nossa escola dominical. Fique com Deus e muito agradecido por tudo. Amém. Bom dia.